What does an industrial revolution feel like? Well, just like this moment right now. It doesn't feel momentous until we see it in the rearview mirror, and we don't feel its full impact unless we have new intelligence to realize it. Intelligence changes not just how we think, but industry itself and the very products it makes. Intelligence is Industries X, the element that unlocks its full potential. The potential for factories and plants to talk to one another across vast distances, for manufacturing networks to run themselves, for products to be created virtually, to think for themselves, to learn every day. Right now, we have the power to make industry more impactful for the world, more efficient, more sustainable, inclusive, meaningful, and safer. We can drive change, fuel economies, and improve lives. Yes, this is what an industrial revolution feels like. Like the others that came before it, like the promise of technology and human ingenuity. First, we help you see it. Then, we help you seize it. So you can always be ready for change, change that is here today. Welcome to Industry X. Bom dia a todos. Bem-vindos para discutirmos Indústria X, um conceito, uma visão da Accenture sobre a transformação digital, numa expressão que eu gosto muito, que é o chão de fábrica. E até gosto particularmente da expressão, mas gosto ainda mais de ir mesmo ao chão de fábrica e de visitar o chão de fábrica. E de perceber as transformações que estão a ser feitas. Eu devo confessar-vos, estive ontem numa conferência aqui no Norte, ali na Alfândega, da CIP. Discutiu-se muito produtividade e salários, entre outros temas. E eu ouvia aquelas apresentações e pensava comigo mesmo, o que vamos discutir na Accenture é mesmo isso, como é que se aumenta a produtividade da indústria, nomeadamente com esta transformação digital, com esta visão, diria, holística do que é a Indústria X e das mudanças tecnológicas, para garantir esse aumento de produtividade que seguramente é condição absolutamente essencial para termos melhores salários, melhor economia, melhor talento, para reter talento, para conseguir atrair investimento. Portanto, o que vamos discutir aqui hoje é isso. Discutir o que é a transformação digital neste conceito holístico de Indústria X e depois ouvir empresas. Não é? Vamos ouvir casos, o que é que estão a fazer em concreto, e eu diria em duas ou três dimensões. A Manuela Vaz seguramente fará este enquadramento também, obviamente, muito importante. Os gestores que aqui estão connosco vão partilhar seguramente duas ou três dimensões que parecem muito importantes. A transformação ela própria, o que é que está a ser feito, na organização, nos processos internos, e depois nas pessoas, como é que as pessoas estão digamos, a ser organizadas, como é que estão preparadas para esta transformação digital, que é seguramente mais fácil dizer do que fazer. Se fosse fácil, todos fariam. Manuela Vaz. Muito obrigada, e ninguém vem aqui para me ouvir hoje, portanto a mim cumpre-me dar-vos as boas-vindas à nossa casa. Dizer-vos que estamos muito convencidos de que realmente temos hoje uma sessão que nos vai permitir desbravar, perceber melhor o que se realmente anda a fazer por esse mundo fora, nestas áreas da digitalização das fábricas. Acho que todos concordaremos nesta sala que a digitalização tem muito ainda para fazer no chão de fábrica e na indústria em geral. Nós vemos casos de muito sucesso em otimização de processos de manutenção, em fazer muito melhor forecast de vendas, em respondermos muito melhor aos nossos clientes porque somos mais flexíveis, conhecemos melhor as suas necessidades, pomos os dados ao serviço de tudo isto, recolhemos os dados e, portanto, a tecnologia já não é um problema, pelo contrário é um enabler, não é já o custo que nos impede de fazer isto, portanto a resistência a fazer estas coisas acontecerem é cada vez menor e, portanto, aquilo que nós pretendemos hoje é trazer-vos um ponto de vista sobre o que é esta fábrica do futuro. Esperamos inspirar-vos a todos, os que ainda não começaram, os que vão a meio do caminho, os que vão mais à frente a darem ainda passos mais além, a fazê-lo.
Para nós, francamente, na Accenture, é uma área-chave, não é? Nós decidimos há cerca de um par de anos, o António, responsável pela nossa área, com certeza tem esse número muito fresco na cabeça, e decidimos que isto é uma área onde vamos colocar aposta. Nós temos criado esta prática em todos os nossos países. Temos comprado empresas de engenheiros em vários países e empresas com muita credibilidade no setor. Ajudamos já clientes por esse mundo fora a fazer coisas realmente e francamente fora de muitíssimo interessantes. E portanto, enfim, é isso que queremos partilhar convosco, colocar-nos também à vossa disposição. Tem seguramente muitos desafios, mas é o caminho, não é? E portanto estamos aqui para trilhar esse caminho. Portanto, o que temos para hoje como agenda, temos um colega, Pascal, be very welcome. Pascal Bonnet é o nosso responsável global por Digital Factory e vai partilhar connosco um ponto de vista para fazer assim o ignite da conversa sobre a fábrica do futuro. Se puder ser uma conversa, melhor ainda. Mas depois temos então um painel extremamente interessante, com pessoas que eu quase diria que dispensam a apresentação, mas ainda assim, nosso amigo Ângelo Ramalho, responsável pela EFASEC, Manuel Gonçalves, responsável por uma empresa reputadíssima no nosso país, como todos sabemos, e peço imensa desculpa, mas aqui tem que ir à cábula, Pedro Matos Silva, da Navigator, que naturalmente também é uma empresa de referência na nossa praça, e portanto acho que, enfim, vou deixar as apresentações porque não precisa, e portanto e com este painel, penso que não nos restará nenhuma dúvida a ninguém, que vamos ter uma discussão rica daquilo que se está a fazer, daquilo que se pode fazer. E eu espero francamente, assim, se me permitem um desejo de final, que saiam daqui todos muito inspirados para fazermos realmente das nossas empresas. By the way, não sei se me é permitido dizer isso, está ali assim um cavalheiro com quem trabalhei muitos anos e que dizia que éramos os homens da ferrugem, não é? Portanto, eu trabalhei muitos anos naquilo que nós chamávamos na Accenture a indústria de products, portanto, indústria, consumo, retalho, indústria, transportes, e portanto o que nós chamávamos a malta da ferrugem. Portanto, o chão de fábrica, como o António disse muito bem, para mim também é muito caro. Há poucos sítios onde me dê menos gosto de passear em contexto de trabalho, que não seja um armazém, que não seja uma fábrica, francamente é uma área que também me é muito cara a Accenture, e portanto a minha expectativa é que saiam todos daqui com uma vontade de ir fazer mais e melhor, pela eficiência das nossas fábricas, pela produtividade, pela eficácia, e enfim, e que vos seja útil a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e boa sessão para todos. Good morning. Thank you for having me. So, as I didn't understand what you said, but that's okay. But it sounded to be on the topic. So I have the pleasure of leading Accenture's digital manufacturing worldwide. I spent most of my life building, engineering, designing, running plants, half of it, and then half of it in consulting. And then what I'd like to do with you is just share what we do. That's okay. Not everything I'm going to tell you is what we learn, because we learn a lot. This is a business for us. Roughly, it's a 3 billion business today in Accenture, and it's growing 30% per annum. So my problem today is not to sell more, is to find the people. All right. So, and I'm going to share. So I have the pleasure of doing this across industries for a long time. And again, just want to share with you what we do, so that maybe you can get inspiration. So if we talk first, I spend most of my time with clients, and I find that most of them, the maturity of our clients has gone like this. 5 years ago, we talked about Industry 4.0, people were listening. Now, if you talk about Industry 4.0, people don't listen because they know, okay? So I'm not gonna tell you anything. I assume you know what you're looking for, which is leverage data to improve operations. And what we find is our clients, it's not
that most of our clients know very well where is the opportunity. They know because today they suffer. They know how much they could save or what they could improve. What they're struggling with is how, because technology is complicated. Actually, technology is simple, but using technology is still very complicated. So what I mostly find our clients is say, okay, we understand where we want to go, but we don't know how to harness this technology and transform, mostly because they have technology today, but it's mostly slowing them down. Okay, so that's the conversation. Now, as far as what's keeping them awake at night, so efficiency, we know this for efficiency, okay? We're all on a race. Efficiency would include quality. Products get more and more complicated, change more and more all the time. Getting quality under control is more and more complex. It's not just quality, it's compliance, more and more rules, business is getting already complicated. But then there's resiliency, because supply chains are getting disrupted, war in Ukraine, So lots of, not only do we need to be efficient, but also resilient, which means to be resilient, we need to be flexible, because the only way is to adapt. So, it's about changing the whole production plan. It's long gone are the days when, I had a month of planning and then I could produce quietly. No, it has to change all the time. It's not just that, but also products batches are getting smaller, clients are getting more demanding, so flexibility everywhere, which is not really good, because most of our factories were built for volume and steady state performance. They were not built to ramp up, ramp down, and all those things. So big problem. Goes without saying, sustainability. Not only do we need to be high performance, but carbon footprint has to decrease. And then there's the last one is really important, which is talent. And I get more and more of my clients who say, we just don't find people anymore. Workers, engineers, maintenance, whatever. We just don't find people, because employment is going back up. And mostly young engineers today, industry is not very sexy. In France, 5 years ago, we had to do an event that said industry is sexy, trying to get young engineers back into plants. No. And then second, the few engineers who are coming in the plants have very different expectations. They are not going to accept what my generation has did, that you spend 10 years in the plant, painfully learning how the plant works, and then after 10 years, you become efficient. They're not going to be here in 10 years, all right? So they expect when they come, they have the right technology so that they can ramp up fast, and they expect that this technology will be up to date. Okay, so big problem of talent scarcity, which is what, and we'll see the consequences. So number one trend is more and more of our clients, certainly in CPG, pharma, and industrial, they don't see manufacturing in isolation anymore. The plant needs to be completely integrated into the supply chain, which is why now we do lots of S4 transformation. We are the number one by far. And more than 50% of the S4 transformation include manufacturing. All right, it's not just the back office, but it's including changing the MES and changing the MOM system so that manufacturing is tightly integrated. Integrated business planning, IBP, 09, whatever, and you see all the supply chain people going from sales and operation planning down into production scheduling. All right, so big trend, integration into the supply chain. And to be honest, for a CPG company, there's a lot more money to be gained by better integrating the plant into the supply chain than going into the plant. Clear. Second, the integration into the product chain. Because in many, and mostly in industrial, products are getting more complex, renewal cycles are getting faster. In pharma, there's more and more reshoring. There's a brand new drugs coming all over the place. Right now, we're building an incredible number of new lines for pharma. And so the end-to-end life cycle of the product and the plant, I designed the product, I designed the plant, or I upgrade my plant, and I needed to be able to test the design of my product versus the design of my plant, virtual commissioning, and then I need to ramp up my production as fast as possible.
So a huge amount, all of a sudden, huge investments into the suites of Dassault or Siemens, so that the whole life cycle of both the product, and we just finished a very nice project with a pharma company. They're doing insulin pens. So it's a mechanical device. And then we did the device of the pen and the device of the production line in parallel on the Dassault suite. And then we could validate virtually that the pen could be manufactured on the line. We actually found ideas how to modify the design of the plant so it could be easier to manufacture, and then did virtual commissioning whereby we could test the line, including the programs running the line before the line was physically built. And as a result, the ramp up was very, very fast. So integration into both. And here again, imagine if you gain 6 months or 1 year to get your new product to market at volume, it's pure money to the bottom line. Okay, so number one trend is integration. Inside the plant, as a result, we see our clients. This is a CPG client. We see our clients becoming much more ambitious. In the past, most of the work we did was at the bottom left of this matrix. Okay, dashboards and simple machine monitoring, which already brought some benefits, so that's fine. But for all the reasons I just told you, clients need to be much more ambitious. First, they need to go up the vertical. Just optimizing the plant, as we said, is not enough. So they go up, and we start integrating the plant into the value chain. So and then what it means is every time get more data. So the data you have to manage gets more and more and more complicated. Very simple. Okay, you just don't have the machine. 500 PLC tags, you have a complete network to manage, which is super complicated. The good news is the technology is getting better and better. And then you need to move to the other axis, where basically, and we're going to talk about it, the main difference between a factory of today and factory of the future is very simple. The factory of today is run on reports. Okay? Produce. At the end of the day, we look at a report, we say, holy shit, excuse my French, we did something wrong, and we go correct, all right? And then at the end of the week, we look at another report. At the end of the month, we look at another report, all right? This is factory of today. That's the true reality, okay? Factory of tomorrow is not, we look at reports, is the system is smart enough to tell the right person at the right time that something's getting off. That's it. That's the only difference. But it's a huge difference, because you rather than producing problematic products for half of the day, you catch it, all right? So people are going down the line from looking at reports to the system being proactive and then prescriptive, okay? So that's it. And then the end game, you know, the notion of autonomous operations, you know, the self-driving plant. We start seeing the notion of autonomous operation in RFPs. Nobody talked about our autonomous operation before. It was the distant theoretical objective. Yes, maybe, you know, the Germans were dreaming of these cyber physical systems, blah, 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 but nobody listened. Now we get RFPs of companies who say, for the reason, including the fact that I don't find the people anymore, I don't find the people, so I won't have the guy running my plant, okay? And if I find him, he's going to be a young engineer who wants to sit in a control tower in front of a screen and just watch, and, you know, and we do this. We run networks of plants from one central control tower in Paris. So it's possible, and it's now, it has become mandatory because, again, they don't find the talent. So we see those things where, and now getting there is not like this. And we're going to talk about that, okay? It's not just about technology. Technology, by the way, is the easiest, okay? It's a complete change of organization and even of culture. So the roadmap, the end star, more and more is autonomous operations. And then clients give themselves 3 to 5 years to get there, depending on the maturity and their level of ambition. So that's
this has become the standard way of mapping program with clowns. Needless to say, in every box, there are more than one use case. And then every use case brings money. So we call value drops. So it's not like in 5 years, everything will be fantastic and you'll be making millions. Every use case needs to pay for itself. We don't do anything if the payback is more than 6 to 9 months. You just don't do it. So it's a big ambition in small chunks, and that's all the art. That's what I spend most of my time doing, inventing those roadmaps with clowns. And then I'll show you another one. Then, which means that to be able to do that, again, in the plant, you cannot think in layers. We've also thought in layers. Automation, there were the engineers tweaking the machines, blah, blah, blah. And then there was the operational processes, the MES, the LIMS, and whatever. And here, the quality at their system, the MES at their system, the logistics at their system, and I see some smiling. And then it was a mess, okay? At the operational level, it's a complete nightmare. Spaghetti architectures, blah, 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 all right? And then you have the support processes in the ERP. And here again, it's the CIO, they don't understand, and everybody, and this is just silos and silos, it's layers and silos. All right, this just does not work, okay? Mostly when, as I said, you want to be able to do this. Not be based on reports, but you want to be able to have on quality, on performance, on whatever, the art has to become, you need to be able to, that's very simple, need to be able to capture any event when it happens, which is why you need, okay? So you need data. But this event, the fact that a machine is at such temperature is completely meaningless if you cannot put it in the context, okay? What is this machine doing? If it's doing one product, 50 degrees is not a problem. If it's doing another product, 50 degrees is a problem. When was this machine maintained? Did we have quality problems? Where is the raw material coming from? So you need every event, and again, that's what we do. Any event needs to be evaluated automatically versus the overall context of the plant. Then based on that, you can decide whether this event is worth doing something. Then you evaluate the impact, and then potentially you take an action. Initially, this is done with somebody in the middle of this loop, okay? Mostly, we use the system to give better information to people, okay? But then little by little, we take the person out of the middle. And then by loops like that, hundreds of loops like that, that's how you get to the autonomous operations. Okay, so autonomous operations, again, is not something you will plan and you will orderly get there. It will be an iterative number of loops. Some of those loops take a week to solve. Some of those loops take 3 months to solve. Some of them give you 100K per year. Some of them give you 3 million per year. Okay, that's it. Now, the art is that the problem is that's what people do today. But the problem is each of those loops is done by a different set of people with different solutions in a different environment. So each of those loops actually adds to the mess. Because some guy in a plant to solve a quality loop will buy a little solution from a local partner. And the other guy will buy another little solution. And then the third one. And then the problem is every loop, you get choked in more IT mess, okay? So the problem we have to solve is how do we change the way people do, but also the architecture, the underlying architecture, so that every loop doesn't create more mess, but that every loop creates a smarter system. Because if you solve quality and maintenance in the same system, you don't have your maintenance going against quality and vice versa, right? So again, what we do is allow people to run more of those loops faster. Solving one loop without what I'm going to show you takes a month. With what I'm going to show you, it takes a week. Number one. Number two, do it in a unified something, which I'm going to show you, that makes that all those loops are coherent and add to each other and create a smarter factory
versus creating a factory that's crumbling under complex IT systems. So far, so good? That's what I do for a living. Now, this is what we have to solve. Because in the plant, you have machines, you have a SCADA, you have some IoT sensors, and then you have an MES, and then you have a logistics execution system, you have a laboratory information system, and all those usually are not the same, heavily modified, obsolete, you name it. But they work, okay? They produce stuff. So the art is with no rip and replace. There's no way you can come and say, okay, give us 3 years, we're gonna clean all this, bring you brand new technology, life is gonna be wonderful. No, it doesn't work. So what we need to do is use some magic, and this magic is modern technology, so that we bring this common workspace, which we need to do all the loops. How do we create a environment where we can run all the loops and the loops add up to each other versus create more mess in here? Okay, and this is it's using, so everybody thinks, oh yeah, he's going to talk about the data lake. All right, so what everybody does for the technologists in the room is, yes, we're going to take data from all those systems and we're going to put it into a data lake. No, it's not good enough, because the data lake is just moving the data from A to B, but it doesn't add meaning to the data. All right, so the technology we're using everywhere is graphs, because a plant is a graph. An engineer thinks in relationships. An engineer thinks this machine is in this line, it does this, it was maintained at this date by Joe using this thing, and Joe's taken pictures, and I need to access those pictures. And by the way, when I go maintain the plant, I need to plan it. So it's a complex, it cannot be solved by a data lake. It's solved by a technology which is graph, which is basically a very flexible way of creating relationships between anything. Okay, so again, manage loops in a way that doesn't create a mess. And the technology we use to this is a graph. Because you can, on a graph, an engineer can walk and say, if you have properly modeled the plant, an engineer can walk and say, okay, I got a problem in machine number 5, what's going on? And then the graph will come back and say, you're doing this, it being maintained, and then we'll be able to give some clues. All right. A graph stores data the way an engineer thinks, and most importantly, it stores the data a way an AI engineer will need the data, because we use more and more AI, obviously, but our AI engineers spend 80% of the time getting data out of those systems and recreating those relationships, and 20% developing the actual value add. Here, the 80% is already done. And then as the graph is getting smarter and smarter, there's a virtuous circle that the likelihood that the data I'm looking for is already in the graph to solve is going up. So we go from the more use cases, the more difficult it is, to the more use cases, the easier it is. That's it. Okay, so when people talk to you about a digital twin, which again, 5 years ago, we talked about digital twin plans, we go, bah, Accenture, BS, consulting dreams, whatever. Now I get 3 to 4 RFPs per month of companies who say, we understand that we need this thing to be able to get to the North Star. Okay, and all of them, they don't call them a digital twin. Some of them still call it a cyber physical system. Why not? Some of them call them industrial data layer, whatever, but it's always the same thing. So the good news is we get pretty good at doing that. And the good news is the big vendors, Microsoft, AWS, Google, have smelled the money. And they're investing gazillions into these technologies, using graph databases. So they're all good friends, because we are, we're the #1 partner of Microsoft and SAP and all those guys. We partner with them and clients to develop this thing. And what this thing is, again, so today, if you ask me, I have a team. This is a bread manufacturing company.
So it's a medium complexity line, but this thing is really hard to manage. You know, bread, flour, and whatever, just the humidity. So it's really complicated to manage, okay? Today, it's not us. It's just because we partner with Microsoft and all those guys. This is the the eye candy, right? But below that, what's most important is what you have here. You have a complete model of the plant. You have the whole graph, okay? The 3D is just the only thing I can show you because looking at a graph is not really funny. But 2 weeks of work. So today, we are capable in 2 weeks to go into a plant, take a moderate complexity line, and develop the initial scaffolding of a digital twin, and solve 2 or 3 complex problems in 2 weeks. And it's not that I'm smarter than anyone else, it's just that we do that with Microsoft, deep-pocketed people. And we do this more and more and more and more, all right? So the technology is here. There's no problem. And it's our job to simplify it and make it. My only problem is to get. I don't know how to. Yeah. My only problem is not the feasibility of the technology. Is to convince the people who are sitting on all those systems to give away their precious data. And they feel threatened because what is he going to do and da 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 da. So it's purely. I'm doing more psychology than technology these days. No, I'm not joking. It's true. Much more psychology and politics than technology. Technology, we have it off the shelf. Oops, wrong. Okay? And then, as I told you, we not only do the scaffolding, but this is the first use case, which is, lots of parameters to get a good bread. Actually, it's complicated. You need there's roughly 300 parameters, which is not that many, which you have to optimize to, and if even you have to understand the humidity outside because it impacts the flour and then the humidity inside. So, but basically we know how to do this because again, it's using machine learning, which we get better and better at. So we do that. And even we can put a large language model on top of it, so that you can go to this thing and say, what's happening on line number 5? And we'll come back and saying, line number 5 is experiencing an overrun because of this. And by the way, you probably need to maintain it. Again, because LLMs work on graphs. Okay? An LLM unleashed on the internet will hallucinate because it's low fidelity data. An LLM based on high fidelity data in a graph is really cool. And we see amazing things that are completely transforming the way, and that's what the young generation wants to get, okay? And more importantly, the LLMs don't just allow us to interrogate the twin, they also do something very important. Most of the know-how of manufacturing companies is not in the systems. It is not formalized in an MES, in the ERP, or anywhere. It is in reports, written documents, pictures, whatever. So we also use LLM to go scrap all this information that's lying around in documents everywhere, in Excel spreadsheets, okay? The most precious manufacturing know-how in your factories is in Excel spreadsheets on the desktop of your engineers. So we need to go scrape this information and bring it back into the graph. And this is the most interesting. This is where we put lots of research because it's mind-boggling. You're actually sucking and structuring knowledge, number one. Number two, if you have a conversation via an LLM with an engineer, you will also get data back, okay? When the LLM will suggest something to an engineer, the engineer will select something, and then you get this information. And then in the conversation, you're going to naturally extract tacit knowledge from the head of the engineer. Second topic of research. And right now, we have a pilot
with a Dutch company who is the world leader in what they do by very, very, very far. And they want to use this technology to create work instructions on the fly. Okay, so they're not going to have standard operating procedures anymore. The system will know what the associate is doing, what is the level of training of this associate. Is he an expert or is he a beginner? What is the history of the machine? Because it's many options. And gradually, when the operator moves forward, we'll provide working instructions that are tailored to what he or she is doing, what they're doing, and their level of proficiency. And then when it's an expert, they will then get back the expert they were, okay? All this is for free because of LLMs. Because companies are putting gazillions into those things. You just need to know how to use them on this graph, which I showed you. So this is why the clients who get it are really, it's going to completely radically simplify the way we run our plants while allowing to run our plants, with all the loops. Make sense? So again, now this is it. As I said, the technology is not complicated. The only problem is that clients accept a leap of faith. Okay, which is why more and more we do those pilots. That's why we do those pilots in 2 weeks, because it's so usually, and probably this is what's in the head of many of you, too good to be true. Okay, many clients say, okay, it's too good to be true. That's why we do the 2 weeks. Okay, and usually we do it for free so that people can touch it. Now, again, this is easy. I'm sorry, not in Portugal. They don't do it for free in Portugal. Then the real problem again is how to use it. So this is the second slide I mostly discuss with clients. You cannot take advantage of this technology if you have organizational, process, data, technical silos. That's what I said earlier. So the main obstacle to what I just told you is not technical, it's not technology, it is organizations, it is governance. And I used to say to my clients, those projects don't succeed or fail because of technology, they succeed or fail because of governance. Because to be successful, you need to have IT, manufacturing, and engineering. Engineering is in charge of automation. Manufacturing is in charge of the middle layer. IT is in charge of the top layer. And I can tell you, I spend countless hours in meetings to get those guys to align. It's incredible. So number one, governance. How do you establish a unified governance? How do you create the matrix I've shown you at the beginning? Lots of time creating that matrix. Manufacturing, give me the use cases. Technology, can you support them? Engineering, can you support them? So create that very concrete use case, okay? Second, organization. Again, it's not, if the guy working in maintenance, so you probably know that another trend in modern plants is to go away from the classical organization. There's the guys producing, and then the guys waiting to test quality, and the guys waiting to do maintenance, and the guy doing planning, and right, okay? To the notion of autonomous teams. So it's a unified team who's in charge of a line or a plant, and they're in charge of everything. They run, they maintain, they plan, they whatever. And they can do this because they have the kind of system which I told you as they support. So it's a bit of a chicken and egg. The system allows you to take down the barriers, but you also need to take down the barriers by changing the organization. So this notion of autonomous teams is more and more prevalent. And again, we see many clients dismantling the traditional manufacturing organization to go to autonomous teams. And this is a very important move. Not everybody does it, but I would highly recommend that. As far as operations, again, move away from quality instructions, maintenance instructions, and bring all this together, have a unified way to operate versus siloed way of data. That's what I showed you. So the only way to do this is you don't try to break down your silos. You leave the silos and you create a unifying layer on top, which is easier and easier, the 2 weeks.
And then finally, as far as the architecture, even if initially we don't touch the existing assets, it's not sustainable. Okay, so we work with CIO so that over 5 years, we're going to change. And the big thing clients want to do is get back to standard. Okay, they have an MES which is heavily modified, and then they can't, it's very costly and whatever. So what we do is at the same time as we build the other layer, we personalize the under. Everybody wants to get to standard, back to standard SAP. Sorry. Everybody wants to get back to standard SAP, standard MES, standard whatever. So standard underlying system and all the smart things I bring in the upper layer. That's what the upper layer is also made for. And to give you an example, there's one of the two big French auto manufacturers who has a completely outdated manufacturing landscape. We're doing that for them. And we are, while they're producing cars, not only creating an additional layer, but we're taking processes and we're moving them, decommissioning the underlying systems and moving them into a homogeneous platform while they're producing thousands of cars per day. So that's the kind of stuff we're capable of doing with those cloud technologies because they're so flexible. All right. So finally, again, people can't live with the architecture because it's too costly. So first we leverage, but then we do a roadmap with the CIO to simplify, get back to standard, and then TCO going down. And usually the objective is to reduce TCO by 50% at least. So that's what I do for a living. Again, technology, there's plenty of it, and it's going like this. Okay, it's not the problem. The problem is to be able to do this, you cannot plan it. It's about learning. Okay, so my problem is to convince organizations that they cannot know everything. They need to start, and then they will learn along the way. The good news is we've done this many times before with our organizations. So we allow our clients to learn without getting off the boundaries. You know, we provide you the boundaries where you stay, but you need to assume that it's going to be learning along the way. And I have endless conversation with clients who say, but give me the business case of the whole thing. And I said, I cannot, because you need to discover your own roadmap. If I come from the outside, it's not going to work. Your people need to understand that thing and they will do it. And by the way, and I'll finish on that, this is exactly what we've done with Lean. Okay, those of you who run plants, you probably have a Lean or world-class manufacturing or whatever program. And these things have delivered 2% of efficiency every year for the last 10 years. It's the best investment you've ever done. This is exactly the same. We just, it's the same thing. The only difference is in Lean, we gave your people yellow pads, Excel, and a room in the plant. Here, we give them a digital twin. But it's the same dynamic, is you allow your people to be smarter and then deliver those 1% per year. So focus on the end game and be ready that the road will not be exactly straight. Like Lean, your Lean roadmap was unpredictable because people invented it, but it delivered 2% of efficiency per year. That's the same, accelerated by technology. Thank you very much. Thank you. Pascal, thank you for your important and useful insights for our debate. Vamos então começar o nosso debate, conhecer, enfim, experiência de fábricas. Pascal deixou-nos aqui um conjunto de referências, de temas para discutir. Registro quatro temas importantes que me parece que vão ser interessantes para o nosso debate. Nomeadamente os imperativos: resiliência, flexibilidade, sustentabilidade e escassez de talento. Enfim, dito assim sistematizado, é fácil de sistematizar, depois digamos, levar à prática. Talvez com pilotos, como dizia Pascal, talvez com pilotos seja mais fácil. Vamos começar com uma primeira apresentação de Manuel Gonçalves, da TMG, e depois eu convido os nossos restantes oradores para se juntarem a nós. Por favor, Manuel Gonçalves. Obrigado.
É um prazer estar aqui hoje e achei que este projeto que nós estamos a lançar agora encaixaria muito bem na Fábrica do Futuro, porque não só estamos a reinventar uma microfábrica que permita as produções unitárias em massa, como também um modelo de negócio. A tecnologia hoje permite-nos desenvolver novos modelos de negócio e depois têm que ser complementados com a capacidade produtiva. E, portanto, isto é um projeto, o Artnetic, que está a ser lançado agora, tinha como objetivo, digamos, desenvolver um novo modelo de negócio que trouxesse toda a cadeia de valor da indústria da moda num ecossistema de moda. E, portanto, desde os criadores ao retalho e à fabricação, tudo numa mesma plataforma. E esta ideia é desenvolvida com base aqui em dois pressupostos. O primeiro tem a ver com a sociedade hoje. Ou seja, se no passado tínhamos uma sociedade muito vertical e muito hierarquizada, hoje a internet, porque nos conecta, esta sociedade torna-se mais horizontal. E por isso é que hoje, se queremos montar um negócio na área do turismo, temos o Airbnb que nos relaciona com clientes, ou se quisermos ser motoristas de táxi, temos a Uber e por aí além. E, portanto, hoje há aí o facto da internet nos conectar, há mil e um negócios que podem ser desenvolvidos e promover o autoemprego. E o papel da arte? Porque a moda está-se a transformar o McDonald's ou o Starbucks do mundo. Ou seja, nós a qualquer sítio que vamos, quando visitamos lojas ou shoppings, acabamos por ver sempre a mesma coisa. E está-se a perder as raízes culturais e a identidade das marcas nas suas raízes culturais. E aqui, como temos uma variedade muito grande de criadores a trabalhar na plataforma, essas raízes culturais são renascidas. E, portanto, aqui o nosso desafio era criar uma espécie de anarquia criativa onde milhares de designers, seguidos por milhares de potenciais consumidores, possam desafiar os atuais modelos do negócio da moda. E com isto nasce o Artnetic, que no fundo é uma forma de juntar num ecossistema todas as pessoas que fazem parte da cadeia de valor. Portanto, imaginem um ecossistema onde combinamos o talento dos artistas ou designers com a experiência de fabricantes suportados por uma rede de retalhistas. Aqui no topo da pirâmide temos a arte. E aqui temos dois stakeholders, os fashion designers e os art designers. Os fashion designers são aqueles que vão construir peças em branco. E, no fundo, são telas, são tech packs, como nós chamamos, e isto é a melhor forma de nós permitirmos a personalização, mas de alguma forma também facilitar as produções unitárias em massa. E depois os artesanos são aqueles que vão ornamentar as peças com a sua arte, com o seu talento e com o seu trabalho. Depois temos o retalho, ou seja, referi que os fashion designers e os art designers recebem royalties por todas as peças que são vendidas das suas criações. Depois o retalho, uma vez submetidas estas peças na plataforma, os retalhistas fazem as suas pré-encomendas, fazem as suas seleções, constroem as suas coleções e fazem as suas pré-encomendas. E uma vez reunidas todas as pré-encomendas, elas então estão preparadas para ir para a produção e aqui é necessário trabalhar num modelo de fábrica que se consiga responder com eficiência de custo a estas produções. E, portanto, depois no final temos aqui a plataforma que, no fundo, vai assegurar a qualidade dos materiais, vai assegurar os fluxos financeiros, vai criar as ferramentas de promoção, porque nós também queremos que toda a parte dos fashion designers e os art designers também sejam pessoas empreendedoras. E queremos que eles próprios promovam os produtos que produziram e, para tal, também criamos um marketplace onde eles podem criar as suas lojas próprias e comercializar os seus produtos. Porque uma coisa é receber royalties que permitem um rendimento, mas outra coisa é investirem nas suas obras, nos seus trabalhos, promoverem a venda e terem acesso a uma fatia maior do negócio. E isto foi possível porque a tecnologia permitiu. O conceito já foi pensado em 2012, mas só em 2020 é que ele verdadeiramente arrancou, porque começou a aparecer tecnologia no mercado que nos permitia. Isto era suposto ter aqui um vídeo. Se puderem fazer o play.
Isso. Pronto, no fundo, um primeiro aspecto era a desmaterialização da peça de vestuário. Era preciso trabalhar em 2D e ver o seu resultado final em 3D para que se pudesse fazer a construção. E isto para que os designers, nas suas casas, possam descarregar os seus desenhos, descarregar os templates e depois fazer a ornamentação das peças para que depois, então, sejam submetidas, sejam renderizadas em 3D e que sejam depois submetidas na plataforma e qualquer um possa fazer as suas compras. Hoje em dia, as técnicas de renderização 3D são absolutamente impressionantes. Toda esta tecnologia que hoje existe, ela teve um ressurgimento muito forte no Covid, porque isto estava muito direcionado para toda a indústria da cinematográfica e de videojogos. Tanto é que nós tivemos que contratar pessoas nessa altura dessas áreas para a nossa indústria têxtil, porque não tínhamos este tipo de competências e como não podíamos visitar clientes, tínhamos que desenvolver todos os materiais em 3D para poder trocar com os clientes informação sobre moldes, sobre design, enfim, sobre as suas coleções. Depois, só aqui, isto é uma impressora 3D, uma impressora digital, mas isto constitui a fábrica que nós estamos a construir, o protótipo, para depois podermos exportar o conceito. E impressoras digitais já existem há muitos anos, mas as impressoras digitais que existiam tinham algumas limitações que não permitiam este tipo de negócio. E uma delas era, por exemplo, se nós numa impressora em casa, normal, pusermos uma folha preta e tentarmos imprimir por cima, não fica nada. E hoje a tecnologia evoluiu de tal forma que, e esta em especial, que por cada ponto de cor põe um ponto branco antes. E então já podemos imprimir cores claras sobre cores escuras. E eliminado este tipo de limitação, há uma maior abrangência, quer seja de materiais, quer seja de cores. No passado as impressões digitais funcionavam sobre telas brancas ou cores escuras sobre cores claras. E com isto hoje já podemos ter um tecido preto onde trabalhamos cores claras sem qualquer problema e com uma resolução e uma qualidade absolutamente impressionante. Depois, isto foi um equipamento que nós fomos descobrir muito recentemente. Todo o equipamento de hardware é suíço, mas todo o software é português. E o que é que ele faz? Neste espaço aqui, portanto, como vimos no anterior, ele imprimiu os moldes de corte já com os desenhos lá metidos. E aqui tem uma câmara de alta resolução que faz a leitura desses moldes e dá instruções aos equipamentos de corte para fazerem o corte já por esses moldes. Portanto, isto permite-nos massificar as produções unitárias. Podemos ter um rolo com várias SKUs lá metidas e produzir em massa como se fosse um modelo único. E isto é algo disruptivo, porque se no passado fazer peças únicas era extremamente caro, hoje nós conseguimos ter modelos que nos permitem otimizar os processos produtivos. E depois isto aqui é mais uma curiosidade, foi algo mais recente. Quando nós fazemos no Clô um boneco, um avatar e vestimos o avatar, com a peça de vestuário renderizada, vemos que é um boneco. Mas através de ferramentas de imagem regenerativa como o Magnific AI, nós podemos dizer quem é que queremos que seja a modelo que esteja no boneco e vesti-lo, e se repararmos, ele dá características, ele tira dá características muito reais, e aqui chegamos a um ponto que praticamente parece que temos verdadeiramente uma modelo vestida com as nossas peças de vestuário. Isto é uma coisa que, isto foi feito um bocadinho à pressa, mas é possível ter resultados em que as pessoas não conseguem distinguir se é uma modelo que está lá ou se é um boneco simulado em 3D. Não sei se reconhece, este é Robbie... como é que ela se chama? Margot Robbie. Margot Robbie, exatamente. E isto também traz outras coisas, ou seja, a partir do momento que temos todas as peças digitalizadas e todas as peças com as nossas medidas antropométricas, que hoje é possível com o telemóvel conseguir, significa que amanhã podemos ter a nossa cara, o nosso corpo, sentados em nossas casas relaxadamente, no Veste e Despe, em vez de ir aqui para uma loja e estar a fazer esse trabalho. Portanto, hoje em dia já há tecnologia que permite, é preciso aqui fazer alguma
algum trabalho, mas muito em breve vamos também conseguir introduzir esse tipo de soluções nas nossas plataformas. E, portanto, eu acho que a tecnologia hoje é absolutamente fantástico, está a evoluir muito rápido, e é possível não só desenvolver novos modelos de negócio, como também otimizar as nossas fábricas por forma a fazer coisas que no passado eram extremamente dispendiosas. E pronto, e assim não bem. quero ultrapassar os 10 minutos, Muito bem. apenas achei que Querido. seria interessante apresentar este projeto. Muito bem, obrigado. Manuel Gonçalves, por favor, então. Obrigado. Então, convido para chegar aqui à apresentação Ângelo Ramalho, por favor, o Pedro Matos Silva e o António Pires também. Por favor, Sim. Ângelo. Pedro e António. De facto, muito elucidativa esta apresentação, porque está também, juntamente com a apresentação que foi feita pelo Pascal, de facto, a combinação e de facto, a integração, que se falava aqui do que é esta transformação tecnológica e industrial na fábrica. Mas eu começo mesmo pelo Manel, até para aproveitar a apresentação que fez, nos dizer quando é que isto é negócio? Quando é que isto vai ser negócio para a TMG? E para o ecossistema em que estão a trabalhar e com quem estão a trabalhar? Isso. Nós começamos em 2020 a desenvolver, portanto, o primeiro passo foi encontrar uma equipa de programadores, porque isto tem muito programação por trás, Obviamente. portanto, tivemos aqui algum tempo a fazer esse desenvolvimento. Felizmente conseguimos encontrar uma equipa que se manteve entusiasmada com o projeto e portuguesa, sim. E, portanto, ainda não se foi embora, nem houve rotação. Tem rotação em todas as outras fases da fábrica, mas eles abraçaram isto a um projeto como se fosse deles e, portanto, tem permitido. Os revenue streams desta plataforma têm muito a ver com tudo que é comissões, porque o nosso objetivo não é produzir, não é vender, não é criar. É ser o intermediário de todos os que criam, de todos os que vendem, de todos os que produzem. Obviamente que numa fase inicial, aquilo que estamos a fazer é ajudar os criadores a criar, ajudar os vendedores a vender e ajudar a produção a funcionar, até porque temos que desenvolver uma microfábrica que depois seja exportável em termos de conceito, porque as fábricas que hoje existem, são fábricas orientadas para as produções em grandes quantidades, em grande escala, de mais do mesmo. E nós aqui o que estamos a fazer é produções em escala de produções unitárias e, portanto, isso obriga a uma transformação, a uma revisão do processo produtivo. E, portanto, isto é uma ferramenta que permite o autoemprego, que permite aproximar os centros de produção aos centros de consumo, que tem um aspecto social forte, porque há muito talento que não é monetizado por falta de ferramentas para o fazer, e promove as pequenas fábricas, as pequenas unidades fabris para... Isto é mais do que a transformação de negócio, é um novo negócio, literalmente, que não substitui naturalmente não. a indústria que é que a TMG decidiu fazer isto? Porquê é que trouxe este conceito? Olha, eu vou-lhe ser sincero, em 2012, quando pensei nisto, vivíamos uma época em que a indústria têxtil estava a ser muito atacada pela liberalização dos mercados, pela globalização, Sim. entendendo que vivemos um período de globalização com regras locais e isso trazia elementos de competitividade ou desfavorecimento muito, muito elevados. Portanto, era preciso pensar em alguma coisa que nos permitisse desromper com o status quo. E esta foi a ideia que surgiu, só que na altura não havia tecnologia que me permitisse fazê-lo de uma forma eficiente. E, portanto, colocar produto no mercado a preços elevadíssimos era a morte. Sim, claro. E aquilo que sentimos a partir mais ou menos de 2019-20, quando começamos a pensar por que não avançar com este projeto, foi porque a tecnologia de repente nos permitiu viabilizar. Foi mais rápida do que o que pensavam? A tecnologia chegou mais rapidamente do que estavam à espera? Assim, quando começamos, eu ainda tinha muitas dúvidas em relação a alguns aspectos, mas resolvi avançar. A verdade é que a tecnologia tem avançado tão depressa que tem viabilizado, ao longo que vamos desenvolvendo a plataforma, aos poucos foi viabilizando por si só. E, portanto, e eu acho que ainda há um caminho muito grande. É o que eu digo, esta plataforma é um primeiro passo, porque ela depois permite disromper com todo o modelo que hoje existe de comércio
Sim. e de criação de... Eu diria que é um bocadinho como a música. Se no passado, nos anos 50, 60, havia 2 ou 3 bandas que eram fortes e que toda a gente conhecia, à medida, e principalmente nos últimos anos, com o aparecimento de ferramentas que nos permite aceder a um leque mais alargado de música, e as influências não vêm só da rádio ou da televisão, vêm de tudo o resto, nós hoje, se no passado conhecíamos as bandas, as músicas e as letras, hoje em dia ouvimos música que gostamos e nem sabemos quem é que a criou. Na Mas moda, um Spotify da moda. exatamente, é isso. É esse o objetivo. Ângelo Ramalho, enfim, temos aqui muitos desafios aqui apresentados pelo Pascal e até depois tão interessante e desafiante projeto da TMG, mas eu gostava de começar, até porque depois quero ouvir exatamente os detalhes, no caso da FASEC, desta transformação, mas foram identificados 4 imperativos: resiliência, flexibilidade, sustentabilidade e talento ou a falta dele, enfim, a escassez. Qual destes imperativos é que torna mais difícil, na fase em que nós estamos, fazer a transformação digital da indústria? É o talento. É o É o talento. talento. É sempre sobre. A criação acontece a partir do conhecimento, o conhecimento são as pessoas, e precisamos de talento. E tudo o que tem a ver com atração de talento, desenvolvimento de talento, atração de pessoas, desenvolvimento de pessoas, é fundamental. E a rotação de pessoas também, porque as organizações precisam de sempre de se oxigenar, e isto é um processo em contínuo. O talento. Acho que apesar de tudo o país tem talento, e para aquilo que nos propomos Mas fazer. onde é que está a dificuldade? Porque se o país tem talento, onde é que está a Sim. dificuldade para o atrair e para o reter? Sim. As dificuldades são as dificuldades de contexto. Precisamos de criar mais valor para termos melhor economia, melhores condições de atração em sentido genérico enquanto país, mas isso é uma história que não é que é muito ampla e que sai fora do domínio da nossa conversa de hoje. E claro que às empresas cabe também o papel de crescerem em termos de criação de valor para que isto é um processo circular, quase. Temos que necessariamente É preciso para o loop. temos que nos posicionar em pontos mais altos da cadeia de valor e fazemos com que esse valor retorne sobre o sistema do qual nós somos somos atores principais enquanto empresas, enquanto organizações empresariais, e ter em conta que no princípio e no fim estão sempre pessoas e, portanto, ou nós cuidamos das pessoas de forma capaz e temos este ciclo permanentemente, este ciclo torna-se virtuoso, se não cuidarmos, o ciclo nem sequer existe. Pedro, enfim, a Navigator obviamente além de capital intensivo, de escala, de inovação, de tecnologia, não é de hoje, mas como é que a Navigator está a fazer esta transformação de que falamos, passando dos silos, enfim, do primeiro ponto para o último, não é? Dos silos para a unicidade e unificação do conceito de produção? Sim, eu diria que é o grande desafio, de facto. E se calhar acrescentava à questão do talento, que obviamente também é uma questão muito importante para nós, mas a questão da flexibilidade, ou seja, nós somos uma indústria bastante consolidada, não é? Portanto, apesar de sermos uma indústria que historicamente, e até por razões obviamente de competitividade, somos uma indústria de tecnologia de ponta, mas fomos crescendo tradicionalmente, exatamente como o Pascal descreveu, com tecnologia que se reparte pelas várias áreas do nosso contexto, não é? E hoje em dia, de facto, aquela interseção que ele referiu ali e até o questionar dos próprios modelos de negócio, das cadeias de produção, da cadeia de vendas, portanto, do nosso modelo global de negócio, é um desafio muito grande. Mas como é que a Navigator tem integrado, por exemplo, a automação e a inteligência artificial nos seus processos? Nós, neste momento, estamos numa fase de construção de uma equipa que seja capaz de começar a fazer aqueles loops que o Pascal referiu ali. Ou seja, termos alguma capacidade interna para conseguir desenvolver projetos baseados, obviamente, na utilização dos dados e na análise dos dados e que permitam aumentar eficiências pontualmente,
mas transversalmente na empresa. Portanto, temos projetos que vão ao aumento de eficiência das áreas fabris, das áreas de produção, mas temos projetos, por exemplo, de forecasting de vendas, que também se falou aqui há pouco. Temos projetos na área florestal, de aumentos de eficiência na utilização, por exemplo, de todas as ferramentas que nós precisamos para gerir uma floresta. Portanto, estamos a compor digamos, um conjunto destes loops que, de certa forma, permitam que incrementalmente nós consigamos, de facto, ter cada vez mais tecnologia desenvolvida, cada vez mais operações eficientes e cada vez mais autónomas também. Porque Sim, depois, que era um dos pontos. voltando ao talento e às pessoas, de facto, a nossa área, a área industrial, lida com um problema que é complexo, que é o de atrair as pessoas para este setor. Não é fácil, obviamente pelas razões que já foram apresentadas aqui, mas eu até acrescentava outras. Nós trabalhamos em contínuo, temos processos contínuos. Processos de elaboração contínua hoje em dia têm muita dificuldade em conseguir digamos, recrutar pessoas para trabalharem. Há muita concorrência hoje, até de outras Nem é indústrias. As pessoas não estão dispostas a trabalhar num regime de rotação de turnos. É muito complexo, causa um impacto na vida pessoal das pessoas muito grande. E, portanto, isso é um desafio tremendo. Portanto, eu gostei muito da apresentação do Pascal porque, de facto, ele condensou muito daquilo que é o paradigma que nós temos que mudar na indústria. Nós temos que... Isto não é um processo, não é um projeto, é um processo. Portanto, nós temos que ir incrementalmente desenvolvendo as capacidades. Com isso, temos que convencer, com projetos que atraiam as pessoas, que permitam que as pessoas venham para o nosso meio e entendam que vão trabalhar não com a legacy que nós temos, não com os sistemas mas com sistemas já virados para o futuro e que vão fazer a diferença na forma como o nosso processo vai ser desenhado. E depois, obviamente, esse ganho incremental tem que se transformar em aumento de produtividade, em resultados para a empresa, porque no fundo, e no caso da Navigator, isso é absolutamente decisivo. Só para terminar, portanto, isto de facto, este processo todo também só é possível se nós criarmos as condições de infraestrutura necessárias para que este desenvolvimento seja feito. E, portanto, dentro da empresa, está a dentro dizer. da empresa. E, portanto, respondendo à sua pergunta diretamente e pegando também numa coisa que o Pascal disse, que de facto se enquadra perfeitamente naquilo que se está a passar na Navigator neste momento, nós estamos na fase do 20-80, ainda não estamos na fase do 80-20. Queremos ir do 20-80 para o 80-20. Ou seja, neste momento nós estamos a gastar 20% do nosso tempo a desenvolver, de facto, estas soluções, mas 80% do nosso tempo é a conseguir chegar aos dados, a ter os dados capazes, tratados, e, portanto, estamos a apostar muito no desenvolvimento de uma gestão mais equilibrada, numa gestão de plataformas. Portanto, temos que definir que plataformas é que queremos e começar a trabalhá-las no sentido depois delas poderem, de facto, ser utilizadas para o desenvolvimento desses loops e acelerar o desenvolvimento dessas soluções. Portanto, estamos a querer migrar dos 20-80 para algo que seja Manuel, diferente. falamos aqui de talento e da falta dele, mas o Pascal trouxe-nos outra dimensão que é, até por causa dos dados, que é a partilha de dados. Nos silos há esta tendência, os meus dados é que são importantes, a valorização do meu departamento, da minha direção, vale o que valem os dados. Como é que na TMG está a ser feita essa transformação? Não neste novo projeto, obviamente, Claro, na operação industrial que tem hoje. A TMG é uma empresa com várias realidades, porque é uma empresa tradicionalmente têxtil e ali nos anos 2000 teve uma aposta muito grande na parte dos tecidos plastificados para a indústria automóvel, que tem tido um grande motor. Na verdade, um spin-off, não é? Hoje, na altura, esse spin-off criou o que é hoje conhecida como a TMG Automotive. Ela já existia há muitos anos, mas o grande esforço foi feito em 2009, 2008, 2009, com um investimento que permitiu modernizar a fábrica, porque a fábrica que tínhamos era uma fábrica com 40 anos e, portanto, sim, claro. e havia lá o objetivo de vender à Mercedes. Se vendêssemos à Mercedes, estava ótimo. Conseguimos vender a qualquer um.
E, portanto, hoje a Mercedes é o nosso principal cliente, Sim. a Mercedes e a BMW, mas foi esse o objetivo. Mas o que eu queria dizer é, o primeiro é a sensorização dos equipamentos, ou seja, nós temos equipamentos na parte têxtil mais tradicional, mais antigos, que a sensorização é extremamente dispendiosa e, portanto, não conseguimos ainda ver aí o racional económico para determinados processos de digitalização. Embora já fazemos coisas há muito tempo que hoje se fala muito, como por exemplo a inspeção com visão artificial, que é uma coisa que já fazemos há muitos anos naquela fábrica. E depois temos a parte automóvel que, como sofreu investimentos mais recentes, as máquinas estão mais sensorizadas e, portanto, a recolha de dados é mais fácil. E depois há aqui um tema que o Pascoal falou que eu acho que é interessante e eu acho que a TMG foi genial, porque em 2009 fizemos a implementação de SAP por uma forma de resolver toda uma manta de retalhos de sistemas de informação que tínhamos dentro da casa. Mas houve uma decisão que eu acho que foi fundamental. O nosso SAP é o standard. Deixamos depois tudo o que é a operação de chão de fábrica com os ERPs antigos, porque esses é que precisavam de ter a agilidade de ir-se adaptando aos negócios, aos equipamentos e à transformação das próprias unidades industriais. Mas tudo aquilo que é, e diria que é 80% da informação, que é o reporting, o legal, o FI e por aí adiante, são coisas estáticas que é indiferente se vende parafusos, vende tecidos ou vende outra coisa qualquer. Gera aquela informação, Gera aquela informação porque todas as empresas ou as fábricas recebem matérias-primas, transformam em matéria-prima. Portanto, toda a parte da transformação deixamos aqui numa camada antiga que permitia essa agilidade. E, portanto, aquilo que temos feito é adaptar esses sistemas de chão de fábrica às novas realidades e às novas necessidades, mas o SAP mantém-se extremamente saudável, por exemplo, que há atualizações. Por exemplo, agora fizemos a transição para o SAP Forana e foi trigo limpo, farinha amparo, quer dizer, não houve problemas, não houve disrupções, não houve absolutamente nada, por essa opção que fizemos há muitos anos atrás. E, portanto, todo o processo, agora, também no processo de digitalização é preciso ir coisas concretas, concisas, porque se tentarmos fazer tudo de uma assentada só, a gente estampa-se. Portanto, eu acho que projetos tal pequenos... modelo dos quase projetos piloto, enfim, o Pascal falava noutro contexto, mas ir criando projetos. Por exemplo, uma coisa que desafiei a minha equipa foi, é só um pequeno exemplo, mas eu acho que é interessante. Todas as nossas empresas têm milhares de manuais de procedimentos e de processos e manuais para os sistemas de informação e tudo isso. E a verdade é que quando queremos consultar alguma coisa ou rever algum procedimento, é uma chatice, porque é preciso ir ver aqueles calhamaços, procurar no índice, ver o ponto onde é que podemos ir e tal. Ou mesmo quando há transição ou transferência de pessoas. E, portanto, foi fazer um chat GPT que não está na rede, mas está dentro da nossa, ou seja, utiliza o motor, mas não passa informação, e tem lá os manuais todos. Portanto, eu se quiser... E tem a resposta. Exatamente. Eu pergunto, tenho a resposta, e acho que é uma coisa que deve ter um custo-benefício elevado. Seguramente. E, portanto, agora, por exemplo, temos outros projetos mais pequenos, não, mais na área industrial, em que o objetivo realmente é aprender. Um exemplo que eu dou aqui sempre é o da cor. A cor é um problema na indústria têxtil, porque a cor tem muitas variáveis que interferem no resultado final, seja a própria base dos corantes, seja as condições, seja os substratos, seja o processo produtivo, seja as condições de ambiente, enfim, tudo isso. E realmente se conseguimos compilar toda esta informação numa base de dados, onde temos todas as variantes que compõem uma cor, em vez de, no desenvolvimento de uma nova cor, tentarmos 6 ou 7 vezes para atingir a cor que o cliente quer e as características que ele quer, em termos de solidez e essas coisas todas, se calhar daqui a uns anos conseguimos ter essa informação na receita à primeira, porque a história e a inteligência artificial já percebeu de que forma as variáveis condicionam o resultado final, portanto, quando nos dá uma receita, já dá uma receita... Mas ainda vai demorar anos? Demora anos porque é preciso construir dados. Mas se não construirmos hoje, nunca vamos ter. Sim. Há uma série, um documentário no Netflix que foi inspirador, que é o AlphaGo. Não sei se tiveram a oportunidade de ver. O AlphaGo é um jogo chinês. O Go é um jogo chinês
extremamente complexo e muito intuitivo, enquanto que o xadrez as jogadas são limitadas, no Go é quase ilimitado. E portanto eles ensinaram uma máquina a jogar e ao final de algum tempo a máquina foi capaz de vencer o melhor jogador de Go. E aqui eu acho que as redes neurais e os sistemas de inteligência artificial, aquilo que vão nos permitir é exatamente isso. É conseguir juntar um conjunto de variáveis e o sistema nos dizer exatamente qual é a condição ideal. Um outro exemplo, por exemplo, podemos dar na fase de recobrimento de um tecido plastificado, é um forno em contínuo, é onde vão dando camadas de material e que tem condições de cura que dependem do tempo ou da temperatura dentro das estufas. Sim. Tecnicamente e por segurança, os nossos técnicos tendem a pôr mais do lado seguro e em detrimento da eficiência. Claro. Mas se tivermos sistemas, se calhar há equipamentos que vão andar com 32 metros por minuto, outros vão andar com 28, mas o valor não vai ser 30 para tudo. Há de ser valores mais ajustados. Depois, em termos de temperatura, mais temperatura eu uso, mais energia eu consumo. Claro. Portanto, se eu tiver a fábrica mais cheia, interessa-me pôr mais temperatura e andar mais depressa. Se tiver a fábrica mais vazia, se calhar interessa-me andar mais devagar com menos temperatura. E ter os tempos de cozedura do material dentro. Portanto, tudo isto nos vai permitir aumentar a eficiência das nossas produções, vai permitir reduzir o desperdício, porque conseguimos detectar os problemas mais depressa, e vai nos permitir ser mais competitivos à frente. Agora, eu acho que há uma coisa que é perigosa. Por vezes podemos sentir entusiasmados com determinados projetos, mas o racional económico não está lá. Sim. Tem que estar, não é? Tem que estar, ou seja, eu já tive aqui algumas propostas de alguns equipamentos que realmente reduzem o desperdício e tal, e não sei o quê, mas o desperdício que eu tenho não vale os equipamentos que me querem vender. Sim. E portanto eu acho que tem que haver aqui uma medida, porque isto de repente, tudo que é orçamentos com sistemas de informação, licenciamentos, cybersecurity, de repente isto dispara tudo. E se ficarmos demasiado dependentes de sistemas, o custo pode sair fora de controle. António, o Pascal dizia, aliás, ainda não temos a fábrica do futuro, na verdade, ainda estamos em processo. Enfim, mesmo com estes exemplos de empresas grandes, com conhecimento, com competências, o processo está a ser feito. E há pouco o Manuel falava nos dados, não é? É preciso dados. É o ponto mais crítico de todo este processo. Depois de talento. Voltamos sempre ao talento, não é? Eu creio que sim, creio que um tema é o ponto mais crítico, mas também é um ponto difícil, porque muitas destas empresas e esta jornada digital de transformação é muito comum a gente sensorizar as máquinas ou chegar a máquinas novas, porque a gente está a modernizar a linha e agora de repente temos muitos dados. E nós temos conversas muitas vezes com empresas que têm muitos dados, mas eu não consigo tirar proveito destes dados todos que tenho. Portanto, há aqui um caminho que é justamente este caminho dos casos de transformação sucessivos que vão abrindo um espaço para a transformação digital a partir dos dados. Mas sem os dados não vamos conseguir fazer isso. Eu acho que salientar talvez dois aspectos importantes. Um aspecto o aspecto que foi aqui muito bem abordado por Pascal, o tema de governance, é um desafio muito grande cruzar este tema das áreas de produção, onde de repente chegam uns indivíduos que aparentemente não percebem nada da produção, portanto, mesmo que sejam mesmo que estejam naquele negócio, são as pessoas do IT ou as pessoas das tecnologias e começam a sugerir aspectos para as pessoas que dominam o tema da produção. E este conflito é um conflito que é preciso... É permanente, não é? Imagino. Há sempre essa tensão, não é? Há sempre essa tensão em todas as áreas, não é? Mas estou a dizer, temos de conseguir gerir e temos de conseguir construir quadros de colaboração entre estas áreas que permitam avançar, não é? Não perdendo peças pelo caminho, nem, isto é, não ficando com partes do IT que não deviam estar num sentido adequado, isto é, criando sistemas de governance que consolidem isso. E o segundo tema, também muito importante, é depois de resolvermos este tema de governance, é fazermos uma jornada
que tem de se pagar por ela própria. Um aspecto também que o Pascal salientava era, nós fazemos casos que se pagam, mas que também tem de ter alguma escala, isto é, não podemos fazer um bocadinho aquele aspecto que é, vamos fazer um POC, vamos agora fazer e estamos sempre a fazer coisas numa escala tão pequena que depois temos uma ideia, não temos bem noção de qual é a Também não melhoria. transforma, não é? Não transforma. Se é por cima. E é esse o tema, não é? Muito segmentado. Portanto, isto tem de ser, a visão tem de ser holística, tem de olhar para o problema como um todo, se bem que depois podemos começar, podemos fazer as coisas passo a passo, mas ter uma visão de futuro. Eu gostava de reforçar algo que talvez o Manuel tenha dito e talvez tenha passado assim despercebido e que nós estamos a assistir em imensos casos, que é estas parametrizações seguras que nós fazíamos sempre por razões de risco, tanto de risco de qualidade como de risco, às vezes risco de operação, riscos de segurança, nós parametrizávamos sempre pelo lado mais seguro, não é? E que agora os dados nos permitem fazer parametrizações muito mais dinâmicas, poupando energia, garantindo a segurança, garantindo a qualidade. Que são feitas antes, não é? São feitas poupando energia e custos. já dá Custos operativos. Mas isto começa. Não, hoje em dia, imaginem, nós para operar uma determinada máquina, nós dizemos, o limite de segurança é este. Para tudo. Porque nós não vamos estar a mudar aquele limite, não vamos estar a recalcular aquele limite todas as vezes. E de repente permite-nos, os dados vão-nos permitir cada vez mais utilizar de forma diferente. Eu posso tornar uma coisa muito concreta. Uma linha de alta tensão, por exemplo. Uma linha de alta tensão tem parâmetros de condutividade muito diferentes conforme as condições de vento e temperatura, etc. E nós, hoje em dia, para garantir que não estamos a colocar na linha de alta tensão, vamos a passar mais eletricidade do que podemos, temos um limite. E é um limite para o verão e um limite para o inverno, que tem uma temperatura de verão. Não se ajusta às necessidades. Imaginem, as temperaturas variam todos os dias e nós só temos uma equação que tem 2 limites. Hoje em dia, se nós de repente começamos a pôr sensores em alguns dos pontos desta linha, de repente esta parametrização torna-se dinâmica, aumentando muito a capacidade disponível e no final estamos a extrair mais com menos, não é? Estamos a fazer mais com menos. E, portanto, este caminho é o caminho que temos de fazer nas nossas fábricas. Nós estamos, obviamente, o país, não somos só nós, às vezes nós temos a mania de dizer que em Portugal há 99% de PMEs, enfim, nos outros países também a mesma coisa, a escala realmente é que é diferente nessa avaliação. Mas, António, estamos aqui com 3 grandes empresas, assim, já elas próprias sensibilizadas e a fazer esse caminho há muito tempo, com mais ou menos dificuldade em função do setor, em função do contexto, mas olhando para a indústria como um todo, onde é que se sente, da experiência que a Accenture tem, onde é que se sente as principais dificuldades de disponibilidade para fazer esta transformação? Eu acho que este caminho, a maior parte do nosso tecido industrial já percebeu que vai acontecer. Portanto, acho que depois da disponibilidade está muitas vezes em desenhar este roadmap que o Pascal dizia. Eu passo muito tempo com os meus clientes a desenhar este roadmap. É ter o apoio necessário, o know-how, para conseguir fazer esta transformação de uma forma que ela se autofinancie e que sejam passos seguros. Acho que esta talvez seja a maior dificuldade que as nossas empresas enfrentam. Que as nossas não são as nossas, são que todas as empresas enfrentam. Sim, nós teremos as nossas especificidades, mas serão transversais. Ângelo, enfim, foi aqui falado do tema por causa da psicologia, porque a tecnologia está disponível, não é? Diria, há 2 condições, ficou claro, não é? São, obviamente, que se pague, que seja viável do ponto de vista da transformação, que acrescente negócio e valor, mas depois que haja pessoas disponíveis para integrar e para trabalhar essa dimensão. Destas 2 variáveis, qual é que identifica nesta fase como a mais difícil? António, eu vou responder a isso. Quando fazemos este tipo de escolhas, ou melhor, esse tipo de pergunta leva-me a uma resposta às vezes demasiado redutora. Nenhuma destas variáveis está resolvida sem as outras serem resolvidas também. Este é um ponto muito claro para mim. A questão do talento é uma questão central. Num ranking podemos colocá-lo normalmente como o primeiro desafio, mas todos os outros têm que ser resolvidos
e um deles é o da governance. Uma boa governance ajuda também a resolver a questão da psicologia das organizações e naturalmente o papel que cada um de nós tem em processos de transformação, que são processos que põem sempre em causa a nossa zona de conforto. O Pascal fez aqui uma apresentação muito esclarecedora, muito esclarecedora. A nossa zona de conforto está sendo tocada, sendo posta em causa, temos tendência a fechar. Quando temos perspectivas sobre um futuro com uma dinâmica que não controlamos, num futuro com um fator de previsibilidade que não é aquele que gostaríamos, os níveis de ansiedade aumentam, a percepção do nosso papel na organização sai mais esbatida e, portanto, estas questões do papel de cada um de nós e, desde logo, de cada um de nós também na função de líder é fundamental. E na forma como ajudamos as nossas pessoas a ultrapassarem estes desafios é um fator primeiro. No caso concreto da EFASEC, este processo está a decorrer como um processo, eu não diria por pilotos, mas por áreas, para chegar ao objetivo dos 80-20? Eu vou lá. Ou como é que estão a fazer essa transformação em concreto? Muito concreto. Até porque tem várias áreas. Isso, a EFASEC são áreas diferentes. Então, tem várias áreas de negócio que convergem nos mesmos setores de atividade económica, mas elas per si têm atributos diferentes. E desde logo podemos separar dois grandes grupos, um grupo maior de manufatura, uma atividade manufacturing, e a componente de manufatura no sentido literal é uma componente relativamente forte, e depois uma área de outro tipo de desenvolvimento, nomeadamente de software. Nestas áreas de manufatura, e em particular aquilo que é mais visível são os equipamentos mais pesados, transformadores, foi por aí que começámos. E ainda por cima tem uma componente manual, e tanto quanto eu sei hoje, e o que eu sei hoje pode ser diferente daquilo que sei amanhã, naturalmente, não tem limitações do ponto de vista de substituição de capacidade humana por capacidade de máquina. E como é que nós implementamos um processo de transformação digital nesse contexto, num ambiente destes? E a partir de agora, espero não dizer nada que faça corar o líder do projeto que está nesta sala. Foi um projeto que começámos em 2022, num contexto de vida da empresa que é conhecido de todos. Mas prometo que não faço pequenos. Obrigado, António. Muito obrigado. Mas estes contextos também são mas estão úteis às vezes para essas transformações. São momentos de grande oportunidade e a empresa sentiu bem. E, portanto, começámos naquilo que é hoje um piloto que está em operação e que terá rollout para toda a unidade. Na área de transformadores, criámos um ambiente da IoT industrial, digitalizamos tudo o que havia para digitalizar, sensorizamos o que seja e envolvemos, muito importante, num ambiente em que não são só máquinas, são máquinas e pessoas, muito importante envolver as pessoas, os operadores nestes processos e fazer deles, porque é de facto assim, a parte mais interessada em que o processo se desenvolva com sucesso, porque eles serão o primeiro beneficiário. Ouvir aqui, como ouvimos durante esta manhã, quer na apresentação do Pascal, quer no que já aqui foi dito, a instrução de trabalho deixa de ser uma instrução de trabalho no sentido estático. A instrução de trabalho é qualquer coisa que está em dinâmica permanente dentro do sistema, e é o próprio operador que vai melhorando a instrução de trabalho, porque o sistema lhe permite acomodar as sugestões que ele lá coloca, e ele no final do dia é beneficiário de tudo isso. Podemos simular com Digital Twins, é fantástico, e em particular em operações, mais uma vez repito, tem uma componente de manufatura em sentido literal com bastante significado. E depois todos os benefícios que hão de advir, de flexibilidade na gestão das linhas, menos tempo de setup quando mudamos produtos, e nós normalmente funcionamos com pequenas séries, mesmo que sejam centenas, são sempre, ou mesmo que chegamos aos milhares, são sempre pequenas séries. Sim, no contexto global, obviamente, onde a EFASEC opera, claro. Isso. E, portanto, precisamos ter flexibilidade
na mudança do produto, ou precisamos de, por exemplo, dando casos também concretos, perceber, pôr as nossas competências de engenharia a monitorizar permanentemente, mas com sentido crítico, em tempo real, o que está a acontecer na operação para conseguir introduzir melhorias no produto que obstem às dificuldades que hoje vivemos. E, acima de tudo, um sistema que funciona, criando um ambiente de confiança. É muito importante neste processo de Interno ou transformação. externo? Já lá vamos. Interno primeiro, naturalmente, e na medida em que ele seja interno, ele propaga-se e tem feedback. Integrar em tudo isto, não só as logísticas internas, como aspiramos às logísticas externas, integrar em tudo isto a capacidade de um cliente perceber em que tempo é que o seu projeto vai e o que é que se espera para o futuro próximo, ou seja, um quadro de gestão de expectativa completo e de completa previsibilidade. É daqui que nós vamos a extrair valor. E é aqui que o paradigma muda e é o caminho que estamos a fazer. É o caminho que estamos. O investimento, falou-se aqui em investimento. O investimento é um investimento necessário e naturalmente tão contido e com tanto retorno quanto consiga fazer, naturalmente, mas é um investimento absolutamente necessário. Não vale a pena. E se não tivermos condição para o fazer é porque algo está mal e temos que repensar na base até a nossa forma de estar ou de ver o futuro próximo, nomeadamente. Sim, o Ângelo falou no tema, é um dos 4 imperativos, nomeadamente a flexibilidade, seguramente é um tema central. Pedro, a sustentabilidade, no caso do negócio como que a Navigator tem, é seguramente também um dos imperativos críticos nesta mudança, não é? Claramente. Eu até, sem fugir à pergunta, eu diria, pegando um bocadinho aqui também no que se disse. Sim, estejam à vontade para acrescentar e comentar. Sim, eu acho que nós vivemos a transformação digital, em primeiro lugar, e falo da Navigator, mas provavelmente também falo de outras empresas, não é muito falada hoje, está no centro das discussões, mas não é uma coisa nova. Quer dizer, nós temos um caminho que já vimos a percorrer, eu diria, há décadas. Por exemplo, um sistema que funciona para análise estatística de dados em cima daquilo que são os nossos sistemas de supervisão. Nós começámos a implementá-lo em 2012, portanto já temos mais de 10 anos de experiência de utilização dos dados nessas circunstâncias e, portanto, estamos a usar esse conhecimento para evoluir em conformidade. Mas aqui o que nós realmente estamos a falar é de um desígnio de competitividade. Esta transformação, este aproveitamento da tecnologia que existe em benefício dos negócios e em benefício da indústria, neste caso específico, é um imperativo. Portanto, nós temos claramente que o incorporar, temos que vencer este desafio de ultrapassar as questões de flexibilidade, as questões do talento e temos que, de facto, incorporar. Porquê? Por várias razões, entre as quais a sustentabilidade, ou seja, desde logo pela rentabilidade dos negócios, porque de facto temos aqui aproveitamentos de eficiência, de escala, de produtividade, de gestão daquilo que são os fatores produtivos. A Navigator hoje vive com uma dificuldade muito grande em aceder, por exemplo, a matéria-prima. Claro. Tem a necessidade, obviamente, de otimizar ao máximo os seus processos, no sentido de usar essa matéria-prima com a máxima eficiência possível e, portanto, sem apostar neste tipo de tecnologias, nós teríamos muito mais dificuldade em acelerar esse processo, mas também na floresta. Nós também temos que olhar para a floresta e para a área que temos disponível e conseguir extrair mais madeira daquela área. Portanto, também aí temos um aproveitamento de toda esta evolução que é fantástico, que está ao nosso alcance e que nós queremos atingir. A sustentabilidade para nós, ligada também às questões que também foram aqui faladas de regulamentação, são temas também muito, muito críticos. A regulamentação mais estanque, e todos percebem, mas hoje em dia somos, digamos, desafiados a ter mecanismos, por exemplo, de rastreabilidade de produto e de matérias-primas que utilizamos, que são de tal forma complexos que só mesmo com tecnologia é que vamos conseguir lá chegar. Desafiados ou obrigados, não é? Obrigados, sim, desafiados. É um eufemismo. É um eufemismo, exatamente. Na sustentabilidade, porque isso está nos nossos valores desde o início e porque também
também temos metas muito concretas a atingir. Queremos a neutralidade carbónica muito antes daquilo que é o objetivo que o país estabeleceu e que a Comunidade Europeia estabeleceu. Estamos francamente adiantados relativamente àquilo que era o nosso plano, felizmente, e temos condições para atingir essa neutralidade carbónica rapidamente. Mais uma vez, a tecnologia ajuda-nos claro. ajuda-nos a conseguir Seguramente, chegar. não é? Tecnologia talvez mais standard, com novos equipamentos, com investimentos que temos feito no sentido de termos instalações fabris mais capazes desse ponto de vista, mas também suportadas em utilização dos dados mais eficiente e capaz de nos trazer benefícios que depois se revertam de facto naquilo que são os principais pilares, as principais dimensões do tema da sustentabilidade. Portanto, absolutamente decisivo, um imperativo para a competitividade da nossa empresa, claramente. Manel, e a organização? Falamos de governação, governance, falamos de organização. Até pelo setor tradicional que se modernizou muito, que evoluiu muito, que mudou muito o seu perfil de qualificação das pessoas que tem. Como é que está hoje a organização do grupo, a TMG, e que mudanças em concreto? Eu acho que o que é interessante nestas nossas conversas é mesmo partilhar conhecimento do que é a operação, mudanças em concreto na organização que têm que fazer, estão a prever fazer para completar ou para continuar esse processo de transformação digital. Sim, eu acho que há aqui um tema que foi abordado e eu acho que a TMG já o tem há muitos anos, ou seja, a informática tem, ou seja, os nossos responsáveis de informática sempre foram pessoas do terreno, do chão de fábrica. E foram eles que desenvolveram grande parte das ferramentas que hoje temos no chão de fábrica e por isso é que conseguimos ter ali um layer de informação que é muito específico, é muito difícil encontrar fornecedores que venham cobrir as nossas necessidades e, portanto, fomos fazendo esses desenvolvimentos. E isto permite-nos hoje ter uma recolha de informação que, se calhar, de outra forma, não era possível. Mas, acima de tudo que é informática tem um papel muito grande no chão de fábrica, nas operações e na definição dos processos e procedimentos. E isto ajuda muito a que não haja a conflitualidade entre os tipos lá de cima da informática e os tipos aqui debaixo do chão de fábrica e os tipos de engenharia, não é? E portanto, eu acho que isso é uma grande mais-valia da TMG que lhe permite ir atrás de projetos. Depois eu diria que há aqui duas realidades um bocadinho diferentes entre o têxtil para o automóvel e o têxtil técnico, digamos assim. Exatamente. O têxtil para o automóvel é de uma indústria extremamente organizada, começa um projeto vários anos antes de o lançar em mercado, muito mais disciplinado, e portanto isto obriga a todo um conjunto de processos e procedimentos muito bem documentados, standardizados. Muita organização. Muita organização. O têxtil do vestuário é o oposto, é a anarquia, porque os designers... Criativa, vamos por assim. Anarquia criativa. Anarquia criativa, porque o designer, quando resolve que é o cor-de-rosa, pede para ontem. E, portanto, isto traz uma desconstrução da organização enorme. E é muito difícil lidar com este caos, a gestão de caos. Portanto, a TMG tem os dois lados perfeitamente separados. E falam entre si ou estão separados? Olha, hoje falam porque já era uma coisa que eu queria há alguns tempos e finalmente consegui aproximar aqui as duas organizações e acho que veio também pela necessidade do automóvel. O automóvel nos últimos anos, e nós beneficiamos muito disso, com o fim dos couros naturais no interior dos carros. Portanto, que no meu ponto de vista não faz muito sentido, mas é assim que o mercado vê, não quer pele de animais dentro dos seus automóveis. Só que os materiais que nós usamos e os materiais que a indústria usa são materiais plastificados, portanto não respiram. Portanto, a solução que tem-se encontrado é perfurar os materiais para que haja respirabilidade. Mas isto abre uma oportunidade muito grande, porque a têxtil tem a flexibilidade de criar materiais que sejam respiráveis, que sejam recicláveis, que sejam reciclados e que sejam naturais. E, portanto, estamos neste momento com uma equipa de desenvolvimento de têxteis para o interior dos automóveis. E não é têxteis como víamos há uns anos em que era as gamas baixas.
Nós estamos a trabalhar em têxteis, por exemplo, um dos projetos que nós estamos a desenvolver é para a Porsche e é um extra. E é com lá. Portanto, Lá e extra, lá. portanto. Exatamente. Obviamente tem que ter fibras sintéticas por questões de abrasão e por questões técnicas, mas aquilo que a indústria começa a procurar é soluções híbridas, onde tenha, por exemplo, os materiais plastificados nas zonas de não contacto com a pele e naquelas onde nós estamos sentados e é um contacto mais permanente, que utilizem, por exemplo, os têxteis como forma de ter a respirabilidade, o conforto e o maior range de matérias-primas possíveis para cumprir os life cycle analysis, portanto, os temas da sustentabilidade. Sim. Portanto, isso abriu uma janela em que aproveitamos toda a força comercial e de contacto que a TMG Automotivo já tem e todo o conhecimento que a Têxtil acumulou ao longo dos anos, porque nós fizemos coisas não só para o vestuário, mas também para o interior das casas, para os sofás e tudo mais, portanto há muito conhecimento acumulado e estamos a Permite pôr as duas áreas a falar. as duas áreas a falar. O que leva a uma escolha no futuro. Ou seja, nós na TMG temos vindo a fugir um bocadinho da moda por causa desta desconstrução, desta desorganização dos próprios compradores e a focar em duas áreas de negócio. Uma é o têxtil para o automóvel, porque achamos que realmente existe aí uma oportunidade. Embora isto leve anos. Só para ter uma ideia, na Mercedes demorou-nos 8 anos de contactos, de desenvolvimentos, A de passar a ser um engenharia, fornecedor a ser um regular. fornecedor. Depois, quando começa, é ótimo, mas até começar demora bastante tempo. E outra área é os equipamentos de proteção individual, porque aí estamos a falar de projeto. Ou seja, quando fazemos um fornecimento para a polícia, para os bombeiros, para o exército, estamos a falar de contratos de médio e longo prazo, em que há todo um processo de engenharia prévio, depois há um período de amostras industriais e depois há um fornecimento por 2, 3 ou 4 anos. Portanto, isto permite ter uma organização muito mais regulada, muito mais organizada. Vá. Portanto, para isso nós, em 2020, compramos um cliente nosso, que era a Melchior, na Alemanha. Era importante entrar naquele mercado e a forma mais fácil é comprar alguém que já esteja. E o outro tem sido uma joint venture que fizemos com a Carrington Textiles, que é uma empresa, talvez um dos líderes na área do workwear em Inglaterra e na Europa. E, portanto, esta parceria cada vez mais tem evoluído para uma fusão das nossas operações no seu conjunto e, portanto, ganhar aí alguma dimensão. Estamos mesmo a terminar, ficámos aqui o dia todo seguramente a conversar e eu vou pedir ao António para fazer aqui um wrap-up para a conclusão do que viemos, mas rapidamente, Ângelo, estas mudanças que temos aqui a falar, era o que dizia o Manel, estão a transformar também o próprio negócio, isto é, o que faz hoje a FASEC será o que vai fazer daqui por 5 ou 10 anos, se é os transformadores, ou vai para os carregadores, por exemplo, os carregadores as a service, ou vai para outras áreas. Isto tem esse impacto, não é? Sim. Nós às vezes temos tendência para nos concentrarmos no produto. É evidente que temos que cuidar dele, mas temos que perceber o que é que o mercado quer e quais são as tendências que aí se avizinham. E o quadro que vivemos à frente é um quadro vasto, complexo também, até pela vastidão, que é de tudo o que tem a ver com a transição energética, a descarbonização da economia, onde as tecnologias que fazem parte do nosso portfólio são parte importante, sejam elas as nossas ou de outros concorrentes. O que temos é que dar resposta incorporando ou antecipando aquilo que são as necessidades do mercado. Eu não gosto muito de dar exemplos, mas não consigo fugir a um exemplo. Um transformador de potência que utiliza princípios de física do século XIX é hoje feito naturalmente de forma completamente diferente do que era feito à época, até diferente do que era feito há 10 anos ou num prazo mais recente, que é aquele em que eu estou mergulhado nestes processos, há meia dúzia de anos. Hoje temos preocupações de natureza
de impacto ambiental, por exemplo, que não teríamos anteriormente. Temos preocupações de competitividade, porque o mercado é de facto competitivo, que não teríamos anteriormente, e portanto fazemos uma máquina, um equipamento hoje que consome menos 10% de matérias-primas e que são matérias-primas nobres, menos 10%, desde logo até menos 10% em peso. Toda a logística, que são logísticas complexas, sai muda completamente, muda às vezes mesmo completamente. As questões, um equipamento desse usava óleos, os óleos têm o problema da reciclabilidade, hoje usam óleos vegetais, estas vegetais. As máquinas, em princípio, não fazem barulho, pelo menos a percepção que o nosso senso comum nos diz é que são máquinas estáticas, não fazem barulho, mas fazem. E quando vamos para mercados do norte da Europa, exigem-nos condições de acústica muito finas, e temos que repensar a máquina toda. E ao repensarmos a máquina toda, colocam-se problemas tecnológicos difíceis, quer ao nível da concepção, quer ao nível dos próprios materiais que vamos utilizar. Se formos para um mercado como o mercado americano, e particularmente depois do famigerado 11 de setembro, são-nos pedidas coisas com proteção balística. Isto não lembrava a ninguém como é que a gente monta aqui a proteção balística e depois isto incomoda a máquina precisa de arrefecer, a proteção balística só promove o contrário. E depois como é que pensamos tudo isto de maneira a que do ponto de vista do processo produtivo seja fluido, e ainda antes do processo produtivo, como é que do ponto de vista da engenharia não tem que estar permanentemente a partir de uma folha em branco a responder a um caderno de encargos. Como é que desenvolvemos conceitos modulares? Sim, Que implementam encurtar tempo da engenharia, encurtar tempo de produção. Portanto, há aqui uma série de benefícios, há uma série de benefícios que são incrementais, mas que todos somados fazem uma diferença imensa. E esta é a dinâmica para a qual temos que estar permanentemente atentos. Eu dei-vos um exemplo num produto que é assim muito visível, não é? Mas isto aplica-se à realidade. Portanto, a FASEC provavelmente ainda não sabe, se calhar isso é bom, o que é que vai estar a produzir aqui por 5 ou 10 anos. Haverá tecnologias novas, nós já antecipamos as tecnologias que poderão substituir estas, estamos hoje a trabalhar sobre elas, não vale a pena desenvolver muito sobre elas, até por ser embaixador aqui perante esta plateia, e não seria eu, de certeza, a pessoa indicada para o fazer, mas sabemos o que é que pode e a probabilidade com que poderá acontecer num futuro próximo daquilo que é o portfólio que temos hoje. É o mesmo desafio numa indústria ainda por cima. Enfim, eu, por exemplo, estou numa indústria de mídia que usava muito papel e hoje não usa, não é? E, portanto, isto tem impactos muito significativos. Essa transformação também está a mudar o que é o negócio propriamente dito da Navigator. Sabe que a utilização dos mídia também traz algum consumo de papel associado, porque isso está estudado, mas eu se calhar até complementando esta intervenção anterior, que é mais orientada para a parte de produção, tomava-lhe aqui outras duas dimensões em que, de facto, a tecnologia muda o negócio. Relação com clientes. Mudou completamente. Sim. Hoje em dia contactamos com clientes via portal, via e-commerce, mas com portais poderosíssimos, em que conseguimos dar informação ao cliente que antigamente demorávamos muitíssimo tempo e que era um fator, digamos, de distância. Portanto, temos o cliente muito mais dentro das nossas portas, comunicamos com ele muito mais rapidamente, conseguimos resolver problemas muito mais rapidamente e colecionamos dados para o conseguir perceber em antecipação. Portanto, nós já estamos a trabalhar, portanto, recentemente montámos um CRM novo, portanto, substituímos a ferramenta que tínhamos e estamos a conseguir recolher muito mais informação que depois vamos utilizar para conseguir antecipar aquilo que é a necessidade dos uma outra área, por exemplo, é a área da manutenção, que é muito necessária também para a indústria. Nós hoje fazemos gestão de ativos com uma gestão preditiva efetiva. Nós conseguimos antecipar avarias em equipamentos, conseguimos otimizar, por exemplo, as rondas dos nossos técnicos de manutenção ou dos nossos técnicos operacionais, de forma a que eles, naquele dia, àquela hora, vão fazer aquelas inspeções, porque são as inspeções que naquele momento contam. Não é como era antigamente, uma checklist em que todos os dias ou 2 vezes por semana o operador fazia exatamente a mesma coisa. E para terminar, se calhar com outro exemplo, e já agora só um detalhe, porque também se falou há bocado e isso é importante.
tivemos que misturar tecnologia que vem do mercado com tecnologia de desenvolvimento próprio. Ou seja, há determinado tipo de ferramentas que, de facto, na indústria faz todo sentido que sejam, de alguma forma, proprietárias, com todo o risco que isso acarreta. Todo o nosso modelo de negócio, desde a recepção da encomenda até à expedição do produto, funciona num sistema, num ERP que é customizado, que é feito por nós. Todas as interações com a linha de produção são feitas com um sistema que foi customizado por nós. E independentemente da gente ter o SAP, que faz, digamos, todo o outro trabalho mais genérico, não é? Mais financeiro, vamos simplificar dessa forma, nós necessitamos desta base para conseguir, de facto, capitalizar toda As vossas necessidades. Para terminar, António, enfim, destas experiências e do estado da arte desta transformação, o que é que podemos esperar para os próximos anos? Não, eu acho que podemos esperar, dos próximos anos, acho que vamos assistir ainda a um acelerar destas tendências que vimos a ser discutidas aqui hoje. Claramente, com a utilização de todo este poder computacional que está à nossa disposição e que tem vindo a ser cada vez, embora levando em conta aquilo que o Manuel disse, mas tem estado cada vez mais disponível e talvez mais acessível, até do ponto de vista de competitividade. Temos de somar este tema da inteligência artificial e do Generative AI, onde em muitas áreas, e foram dados exemplos aqui, está a ter impacto real. Portanto, não estamos já a falar de algo de brincadeira, estamos a falar de algo que tem impacto real na competitividade. Portanto, a conjugação destes fatores e dos dados que estão disponíveis e da capacidade que nós temos de os trabalhar, vamos assistir a um acelerar claramente destes temas para conseguirmos mais competitividade, melhor produtividade, uma resposta talvez mais eficaz ao nosso cliente. Portanto, muitas vezes a flexibilidade, o Manuel deu um exemplo excepcional, mas muito extremo, que era ao extremo da gente conseguir produzir uma peça para um cliente, não é? Mas a flexibilidade é sempre necessária, não é? Porque mesmo numa empresa com outras características, numa indústria com outras características, este tema da flexibilidade é sempre necessário. E temos o tema da resiliência e da sustentabilidade. Portanto, a gente vai conjugar tudo isto para ter agora uns próximos anos bastante desafiantes, onde estas tendências vão acelerar. Eu lembrava, só pegando num exemplo, por exemplo, que dizia ali o Anjo Ramalho, quando nós estamos a pensar produtos e estamos a pensar materiais, para além de todos aqueles temas, hoje em dia, nestes softwares de programação, das plataformas de engenharia de produto, nós começamos a ter, antigamente tínhamos uma variável custo, agora temos a variável custo, variável pegada carbónica, agora depois começamos a ter variável risco de origem, risco político, distância da cadeia logística. Portanto, começamos a entrar num nível de complexidade neste tema de engenharia, que é tudo isto que temos aqui a discutir nos vai permitir acelerar. E aquilo que hoje é um nice to have, portanto, algumas empresas se destacam porque têm e porque fizeram este caminho, muito rapidamente vai ser aquilo que vai pôr as empresas competitivas ou não, em condições de competitividade. Mas arrisca antecipar que, no caso da indústria portuguesa, tal qual a conhece, isto demorará uma década a ser uma coisa, enfim, disseminada e usada de uma forma já consistente e interiorizada como processo, e não como um projeto. Eu tenho uma visão bastante otimista sobre uma parte significativa da indústria portuguesa. Nós temos sido muito heterogéneo, mas a indústria portuguesa que é competitiva está integrada em cadeias de valor que são também elas competitivas. Claro. E, portanto, essa transformação vai ocorrer, umas partes de vontade própria, outras vamos todos ser obrigados. Obrigação. Portanto, os seus clientes, os seus fornecedores, toda a cadeia vai obrigar a essa transformação. Portanto, eu diria que na próxima década vamos assistir a uma transformação muito forte e um pouco retomando aquilo que já foi dito aqui, quem não conseguir fazer esse caminho, se calhar tem de repensar. Tem de repensar se isso tem que fazer outra coisa. Tem de fazer outra coisa. Fica a nota que eu acho que é muito importante desta nossa conversa tão interessante, que é, de facto, as pessoas e o talento que acabam por ser o decisivo nisto. Muito obrigado pela vossa presença e participação neste nosso encontro. Obrigado a todos pela atenção.
Accenture. Let there be change.